faz também sofrer. A minha vida foi sempre assim, só chorando as mágoas que não tem fim. Como vimos anteriormente, Getúlio Dornelles Vargas governou por 15 anos. A maior característica desse período foi o populismo, ou seja, a preocupação dos governantes era de agradar a população de baixa renda, que, sendo a maioria, fortalecia o poder desses governantes. Não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Essa história de... Como Getúlio Vargas havia sido colocado no poder com a ajuda dos tenentes, nomeou alguns deles, que eram da sua confiança, para governar os estados. Esses homens foram chamados interventores. Além disso, Getúlio Vargas dissolveu o Senado Federal, as câmaras de deputados federais e estaduais e as assembleias municipais. Suspendeu a Constituição de 1891, que estava em vigor, prometendo instalar uma nova Assembleia Constituinte. A polícia me persegue, mas não deixo a malandragem. Como a indústria e o comércio estavam em crescimento, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Para mim é uma bobagem. Porém, a proteção à economia primária continuou sendo muito grande, principalmente no café, que ainda dava bons lucros. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Em 1931, criou o Conselho Nacional do Café, regularizando a economia do produto. Contudo, instituiu impostos sobre a exportação de cada saca de café e sobre os novos plantios, a fim de desestimular a produção e, consequentemente, aumentar seu valor. Também nesse período foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Em 9 de julho de 1932, eclode a Revolução Constitucionalista. O fato de Vargas governar o país há mais de um ano sem uma Constituição fez com que os partidos paulistas se unissem numa frente única, pedindo uma nova Constituição e a nomeação de um interventor paulista para São Paulo. Manifestações populares entravam em choque com forças do governo. Uma delas causou a morte de 4 estudantes de São Paulo: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, de onde originou-se o símbolo e a sigla da Revolução Constitucionalista, o MMDC. A força pública e um enorme exército de voluntários travaram diversos combates e, em 27 de setembro, vendo-se em desvantagem, as forças revolucionárias assinaram um tratado de paz. Mas a situação só normalizou-se em 1934, com a promulgação da nova Constituição e a nomeação do paulista Armando Salles de Oliveira como interventor do Estado. Pelo mundo novo, está por teu futuro, porque pretendiam dominar o teu povo. Apesar de causar muitas mortes, a Revolução Constitucionalista foi vitoriosa no que se propôs. Em 1933, o presidente convocou uma Assembleia Constituinte e, a 16 de julho de 1934, foi promulgada a terceira Constituição brasileira.
Getúlio Vargas foi eleito presidente constitucional do Brasil até 1938. Dentre as inovações colocadas na nova Constituição, podemos citar: sistema de governo presidencialista, eliminando o cargo de vice-presidente. Eleições diretas para presidente a cada 4 anos. Instituição do voto secreto e direito de voto para as mulheres. 2 senadores por estado eleitos a cada 8 anos. Número de deputados proporcional à população de cada estado. Jornada de trabalho de 8 horas diárias, com direito ao descanso semanal e férias remuneradas. Criação do salário mínimo. Ensino primário gratuito e obrigatório. As riquezas minerais e do subsolo passaram ao controle do Estado. Nós temos bananas pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Até 1935, 2 grupos políticos destacaram-se. A Aliança Nacional Libertadora, que pregava o antifascismo e o nacionalismo, e a Ação Integralista Brasileira, que se baseava nas ideias fascistas, como da Itália e no nazismo alemão. Os integralistas eram organizados e recebiam apoio de proprietários de terras, altos setores da igreja, funcionários do governo e alguns militares. Já a Aliança Nacional Libertadora era influenciada pelas ideias socialistas, como a reforma agrária, a suspensão do pagamento da dívida externa e a nacionalização das empresas estrangeiras. Station às 3 horas e tal. Pouco a pouco vai saindo da capital. Toma um cafezinho e tira uma pestana e come um remenegue lá em Carolina. Em 1935, Getúlio Vargas manda fechar a Aliança Nacional e prender alguns de seus líderes. Em novembro, começa o levante de batalhões de caçadores em Natal, Recife e no Rio de Janeiro. Mas a rebelião foi sufocada pelas forças leais a Getúlio Vargas, e a essa revolta chamou-se Intentona Comunista. Muitas pessoas foram presas e desapareceram nas prisões. Estavam próximas as eleições de 1938 e alguns candidatos começaram a surgir. Armando Salles de Oliveira, por São Paulo, José Américo de Almeida, apoiado por Getúlio Vargas, e Plínio Salgado, pelos integralistas. Porém, Getúlio Vargas não queria eleições, pois não desejava entregar o poder. E a 10 de novembro de 1937, sob o pretexto de que havia um plano comunista organizado no país, Getúlio Vargas fecha o Congresso Nacional e anuncia uma nova Constituição. No mês seguinte, dissolve os partidos políticos. Era o início do Estado Novo. Com a Constituição de 1937, Getúlio Vargas centralizou o poder nas mãos do presidente, cortando a autonomia dos estados, do legislativo e do judiciário. Além disso, o mandato do presidente foi prorrogado até a realização de um plebiscito que nunca chegou a ser realizado. Com a
criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, a censura aos meios de comunicação foi dura e as propagandas demagógicas do regime foram constantes para se criar uma imagem positiva junto ao povo. Na praia do Russell, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. Como havia aumentado o número de operários no Brasil, Vargas resolveu criar a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que estabelecia direitos e deveres do trabalhador. Dessa forma, garantia o apoio das massas trabalhadoras, podendo controlá-las. Nesse período, foi criado o Cruzeiro, para substituir o mil-réis. Amigo Victor, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. 1939, começa a Segunda Grande Guerra Mundial. Os aliados, força formada pela Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, combatem as forças do eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão. O Brasil, no início, tentou manter relações tanto com os aliados quanto com os países do eixo. Porém, após ter sido pressionado pelos Estados Unidos e ter alguns dos seus navios afundados por submarinos alemães, o Brasil resolve, no ano de 1942, declarar guerra aos países do eixo. Podemos citar a tomada do Monte Castelo, Castel Nuovo e Montese, na Itália, e o patrulhamento da Marinha Brasileira no Atlântico Sul, como as principais participações da FEB, Força Expedicionária Brasileira, da FAB, Força Aérea Brasileira, e da Marinha do Brasil. Em 1945, termina a guerra com a vitória dos aliados. Podemos dizer que era incoerente que tantos jovens morressem na guerra em prol da liberdade, quando os mesmos jovens viviam no Brasil sob a ditadura. Políticos, escritores, jornalistas e militares uniram-se para pedir o fim do fascismo no país. Getúlio Vargas, pressionado pela opinião pública, decreta anistia aos presos políticos e convoca eleições gerais. Surge o queremismo, um movimento com o lema "Queremos a Constituinte com Getúlio", ou seja, redemocratização, mas com Getúlio Vargas à frente. Antes que tal movimento pudesse crescer, os militares, sob o comando do general Dutra, exigem a renúncia de Getúlio Vargas. Era o fim do Estado Novo, a 29 de outubro de 1945. Realizam-se eleições presidenciais em 2 de dezembro com a vitória do general Eurico Gaspar Dutra. Getúlio é eleito senador com grande número de votos. Alô, alô, responde, se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, alô, responde com toda sinceridade. Alô, alô, alô. Nessa mesma eleição, foi escolhida a Assembleia Constituinte, que preparou a Constituição de 1946. Restabeleceu autonomia para estados e municípios, a existência dos poderes legislativo, judiciário e executivo, voto secreto para maiores de 18 anos, direito de greve e mandato de 5 anos para o presidente. Se eu tivesse a certeza
vida desse meu amor. O governo Dutra estreitou os laços com os Estados Unidos, recebendo o presidente Truman no Brasil, extinguindo o Partido Comunista e rompendo relações com a União Soviética. Podemos citar duas obras significativas nesse governo: a pavimentação da rodovia Presidente Dutra e a construção da hidrelétrica de São Francisco. Com a não intervenção do Estado na economia, as importações aumentaram. Havia somente intervenções do governo na saúde, na alimentação, no transporte e na energia. O chamado Plano Salti. Somente a partir de 1947, o governo Dutra restringiu as exportações. Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, para o Brasil melhor, o povo deve... 1951. Assume Getúlio Vargas após vencer as eleições com esmagadora diferença de votos e apoiado pelos líderes do operariado, além de grandes empresários. Vargas procurou desenvolver uma política nacionalista e intervencionista, colocando em primeiro lugar a defesa dos interesses econômicos brasileiros. Em 1953, criou a Petrobras, que tinha um monopólio na exploração do petróleo no país. Aumentou em 100% o salário e nomeou como ministro do Trabalho João Goulart, a fim de se aproximar do povo. Seu garçom, faça o favor de me trazer... Com a classe trabalhadora se organizando, a burguesia nacional, os militares direitistas e os conservadores começaram a acusar o governo de Getúlio de corrupção administrativa e infiltração comunista. Estou disposto a ficar exposto ao sol, a perguntar ao seu freguês... O jornalista Carlos Lacerda, inimigo político de Getúlio, escrevia em seu jornal Tribuna da Imprensa críticas severas ao governo Vargas. Como agravante dessa crise, Carlos Lacerda escapa de um atentado, morrendo o major da aeronáutica Rubens Vaz. Apesar de não se ter provas concretas, é acusado o chefe da guarda pessoal do presidente da República. Em consequência, um manifesto de oficiais militares exige a renúncia do presidente. Getúlio recusa-se a deixar o cargo. E no dia 24 de agosto de 1954, após redigir uma carta onde acusava grupos nacionais e internacionais de serem contra sua política de defesa do trabalhador, Getúlio Dornelles Vargas suicidou-se com um tiro no peito. Deixo a vida para entrar na história. Getúlio Vargas governa o país por 15 anos. De 1930 a 1945, governo revolucionário de Vargas. (9 de julho de 1932), eclode a Revolução Constitucionalista. 16 de julho de 1934, promulgada a Terceira Constituição Brasileira. 1934 a 1937, governo constitucional de Vargas.
1935, intentona comunista. De 1935 a 1939, a repressão do governo aumenta no país. Em 1937, Vargas fecha o Congresso Nacional e outorga a 4ª Constituição Brasileira. 1942, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. 1945, Getúlio Vargas é deposto, eleito Eurico Gaspar Dutra. 1946, promulgada a 5ª Constituição Brasileira. 1951, Getúlio Vargas é eleito presidente do Brasil. 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas suicida-se.